e no episódio de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre todas as tecnologias que estão por trás dessa solução. Então é um episódio bem legal porque é de bastidores, né? Como que a gente faz para proporcionar tudo isso para nossa rede de franqueados, para que as casas sejam tão incríveis, né? Tem um lado especial, um lado técnico nisso tudo. E aí eu trouxe nossas líderes de produto de tecnologia, Fernanda Lobão, Ingrid Ora. Sejam bem-vindas. E a gente vai ter que dar... O tempo é curto, então a gente vai ter que dar uma pequena palhinha das coisas legais que a gente tem na nossa solução e trazer um pouco de bastidores, né? De como essas coisas são possíveis e por que elas existem, né? Então, queria que vocês começassem dizendo qual desses projetos de tecnologia vocês mais gostaram de fazer e por que, né? Ele é tão legal assim. Acho que a gente pode começar pela Fernanda, por exemplo, que é mais antiga de casa. Acho que o meu projeto preferido foi a Griffon Box. Foi uma plataforma que a gente desenvolveu tanto para orçamentação, quanto para depois levantamento de custos e toda a parte de compras da obra. Então, é por ele que o fornecedor, que o franqueado vai conseguir orçar a casa de acordo com os nossos modelos. Ele vai chegar num preço de produto e depois, a partir daí, que é uma forma fácil e clara para o cliente conseguir entender o que ele está comprando, e a partir daí depois o franqueado consegue destrinchar isso em todas as pecinhas que vão compor o produto para ele fabricar essa casa no final. E de molinho secreto, você pode dizer quanto tempo demora para orçar uma casa inteira do zero? Segundos. E o seu projeto, Ingrid? Meu projeto foi a Custom, porque a partir da Custom a gente dá para o cliente o poder de deixar a Moni dele com os aspectos que ele imagina como casa e de uma maneira autônoma. Então, ele consegue fazer isso sozinho e com auxílio, né, somado à Griffon Box, ali no final de todas as escolhas, tendo a casa com os aspectos que ele compreende como lugar para ele morar, ele ainda assim consegue em segundos também ver o preço de todas as escolhas dele. É interessante isso que você falou, porque quando a gente fala de ter a casa como produto, a primeira pergunta que me falam é: mas a pessoa de alto padrão, uma casa de 7 milhões, ele não vai querer que a casa tenha a cara dela? E a gente desenvolveu não só a parte de arquitetura do produto, mas também o jeito de customizar, muito parecido com a customização do Porsche, customização de Tesla, enfim, são nossas referências, né? E o resultado é muito... funciona muito bem, né? As casas não são iguais entre si, é muito legal isso, né? E a Custom vai exatamente nessa direção, né? Exatamente, a gente tem um produto pré-definido, mas, no entanto, a gente tem como se fosse um painel onde o cliente consegue manusear e fazer as próprias escolhas para somar, né, ao produto que ele escolheu desde o princípio. Dá um exemplo de uma finalidade assim da customização ligada a um ambiente para que as pessoas consigam entender. E agora aqui na edição a gente começa a mostrar algumas imagens, acho que vai ficar legal de ilustrar. Por exemplo, sei lá, vamos pegar um ambiente, o mais legal que você achar, sei lá, um banheiro, alguma coisa assim. Normalmente, assim, acho que o mais legal de customizar são áreas externas, porque as pessoas se imaginam vivenciando a casa nesses lugares, então normalmente tem que ter a casa, meio que, né, o jeito delas, a personalidade delas, até porque é o lugar onde elas compartilham o ambiente casa delas também com outras pessoas. E a partir do sistema de customização, eles conseguem, e do produto que eles escolheram, né, desde o princípio, definir ali cores de parede, tonalidades de forro, se eles querem um piso com uma textura X ou Y para área externa, área interna, cores de bancadas. Então, a partir dessas composições, e trazer também para a gente novos produtos que, enfim, muitas vezes eles vêm no mercado e que a gente acaba somando e muitas vezes adaptando a custom para poder transformar o produto deles. Incorporando ao portfólio, né? Exatamente. Quer dizer, a tendência de mercado a gente começa a receber, às vezes, por via do cliente também, né? Nesse estágio. E você poderia afirmar que realmente se transforma numa outra casa? Não, ela continua sendo uma Moni. Mas uma Moni única, né? Exato. Eu acho isso muito, muito bacana. Mas você falou que tem uma inter-relação com a Griffon Box, né? E eu acho que era legal também a Fer conseguir
através da descrição, dá a chance da edição mostrar um pouco como a Griffon Box funciona, através de um exemplo de uma operação que pode ser feita. Vamos considerar, por exemplo, o que a Ingrid falou aqui da área externa. Então, dentro de um ambiente, eu vou ter uma série de itens que vão ser considerados. Então, eu tenho, dentro da área externa, eu tenho o piso. Dentro do piso, eu tenho as opções que o cliente pode escolher. Então, com um clique, ele consegue mudar de um piso para outro e saber quanto ele vai pagar a mais ou não. Enfim, ele pode ir subindo de categoria e dando upgrades dentro dos revestimentos dele. Bancadas, a mesma coisa. Então, eu vou ter dentro da área gourmet, por exemplo, a bancada da área gourmet e você vai escolher qual é a pedra que você quer. Isso para todos os itens. Então, a gente vai fazendo por ambientes para conseguir ir detalhando e escolhendo. E aí, em segundos, na clicada que você dá e escolhe o que você quer, já vai alterando o preço, você já consegue entender ali o quanto você vai ou gastar a mais, né, fazer o seu upgrade, ou trocar mesmo. Eu quero investir mais no ambiente, porque eu quero investir mais na Suite Master, por exemplo, e aí eu posso reduzir um pouco os acabamentos das outras suítes, enfim. Você consegue ir fazendo esse jogo de escolhas dentro da sua casa, em cada ambiente já, e dentro de cada item dentro do que faz a composição do ambiente. Bacana. E depois desse passo tem uma inter-relação quase invisível para o usuário, né? Mas que é muito interessante de ser dita, porque para transformar tudo isso na obra final, tem uma magia grande de passos ali. E a Griffon Box em si, acho que está fácil das pessoas imaginarem um sistema onde você vai clicando, escolhendo opções. Mas para isso aí chegar lá na obra e dar certo é um outro caminhão de coisas. Consegue ir decupando um pouco essa caixa preta? A Griffon Box ela foi desenvolvida para o cliente para a gente conseguir dar a melhor forma para ele visualizar o que ele está comprando. Mas isso não resolve a obra. Então, depois disso, como eu falei, a gente vai mostrar para o cliente dentro do ambiente o tipo, dentro do item é o que ele vai escolher. Então, eu mostro para o cliente o piso da sala. Mas dentro do piso da sala, eu vou ter o porcelanato, eu vou ter a argamassa, eu vou ter os insumos, eu vou ter a mão de obra. Isso tudo está escondido do cliente. Ele não enxerga, ele vai enxergar um preço completo. Depois que a Griffon Box está feita e que todas as escolhas foram feitas, aí eu vou desmembrar em várias etapas para mostrar para o franqueado quais são os custos que ele vai ter para entregar isso para o cliente. Então, tem uma parte que vai ser dentro do nosso marketplace, que é, por exemplo, o porcelanato, e tem outra parte que vai ser do próprio franqueado, que é a parte de mão de obra ou de insumos, e que ele vai identificar, então, todo esse preço decupadinho e até, inclusive, o que ele vai gastar, quanto o quanto fica para ele, enfim, o quanto ele tem para trabalhar com relação a esse valor que a gente vendeu para o cliente. Porque as pessoas não sabem, mas por detrás de tudo isso, o franqueado está oferecendo para o cliente final, de repente, uma solução one-stop shop ali, né? Quer dizer, uma casa com preço final, de acordo com o contrato, mas esses preços precisam ser super precisos, né? Então existe uma espécie de loja, né, um marketplace por trás que conecta o franqueado à indústria de porcelanato, que no caso você deu o exemplo. Né? Então, como é que a gente tem certeza que esse preço está atualizado e está correto e o franqueado não vai ter nenhum risco orçamentário na hora de fazer essa escolha e essa compra? A gente tem um contato muito próximo com as nossas fábricas parceiras e é através delas que a gente deixa isso sempre atualizado. Então, a gente tem um banco de produtos, que são as escolhas que a gente propõe para o cliente, e esses preços são constantemente atualizados para que o franqueado saiba o quanto realmente ele vai precisar comprar e o quanto ele vai gastar, para não ter um problema desse contrato fechado sair do controle dele. Então, essa parte é a que a plataforma da Muni vai garantir para o franqueado, que ele não tenha essa surpresa de depois chegar na hora da compra e uma coisa que ele vendeu por 100 está custando 120. Ou que não tenha também, né? Ou que tenha saído de linha. Tenha saído de linha. A gente tem esse controle bem rigoroso e quase que, assim, ao vivo mesmo, online, de estar sempre atualizando isso o tempo todo. E também pode ser uma linha de receita interessante pro franqueado, porque hoje no modo de construtor, por exemplo, se ele trabalha por empreita ou por administração, ele tem um BDI dele fixo em relação aos gastos do cliente, né? Mas ele não tem necessariamente uma linha de receita nos produtos, né? E nesse caso, a gente consegue prever aí para ele uma certa margem, né, em cima de cada uma dessas transações. Dá para dizer mais ou menos o porcelanato mesmo, quanto você acha que é a diferença que ele paga
Quanto de desconto ele teria em relação ao mercado, ao preço final que chega para o cliente? A gente trabalha entre 15% e 20% de valor do mercado, né? Então, a ideia é que a nossa plataforma seja sempre vantajosa não só para o cliente, mas para o franqueado também conseguir fazer esse trabalho e oferecer para o cliente sempre o melhor preço. Quer dizer, na verdade a estratégia é encurtar o caminho da cadeia. Vocês perceberam? O cliente final não está pagando mais caro no porcelanato, mas ainda assim a gente conseguiu distribuir 20% para o franqueado que está fazendo o papel do varejo aí, né? A gente é só a ponte. Então é muito interessante essa lógica, essa disrupção no meio de fazer o fornecimento, que não gera nenhum prejuízo para o cliente final. Aliás, dá até oportunidade para o franqueado dar até um desconto em relação ao mercado para fidelizar o cliente, enfim, se for a opção dele, mas também é uma linha de receita. Se o cliente gastar 100 mil com porcelanato, 20 mil vai para o franqueado. E fora a facilidade, né? De o cliente não precisar fazer essa compra sozinho, que é o que acontece no contrato de E dá empreiteiro. tudo errado, porque comprou o insumo complementar errado, esqueceu de comprar com a niveladora da quantidade correta, e tem um monte de outros problemas, né? Realmente, acho que esses dois são dos meus projetos favoritos, mas eles não ganham, na minha opinião, do Monicare. A gente precisa falar um pouco de Monicare. E aí eu queria a contribuição de vocês duas para isso. O que é o Monicare, para que serve, uma pequena introdução aí sobre isso. Acho que pode começar com a Ingrid. O Monicare é algo que a gente não vê no ramo da construção. Acho que é muito difícil, quase impossível você contratar algum serviço construtivo e receber, assim como você recebe em demais produtos, uma cartela de serviços que estão assegurados pela empresa que você contratou. Então, que você tem algum tipo de manutenção programada e de garantia sobre alguns itens para que aquele serviço se mantenha do jeito que ele esteve desde o momento da compra. Então, no prazo de, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente consiga manter a casa através, né, desses itens garantidos do jeito que ela esteve no momento da entrega. Acho que para complementar, assim, a ideia é fazer como um carro mesmo. Quando você compra um carro, tem uma série de revisões já programadas em que você precisa fazer para que você tenha a garantia da fábrica. Com o Monicare é a mesma coisa. Então, a gente passa para o cliente uma periodicidade de revisões que ele precisa cumprir. Dentro de cada revisão tem itens a serem verificados pelos nossos técnicos. E aí, nesse momento da revisão, ele vai ser com muita transparência, ele vai ser consultado sobre o que ele precisaria fazer ou não para garantir o que está acontecendo. Então, tem coisas que vão entrar na garantia, que os nossos técnicos vão lá, já vão fazer os reparos e já vão fazer os ajustes, mas podem ter coisas que ele precisa fazer naquele momento para que o sistema continue funcionando. E aí, com 100% de transparência, a gente vai mostrar esse orçamento para ele, para que ele possa fazer esse serviço e ir mantendo a casa dele, sem que lá na frente ele tenha um grande problema e que tenha que fazer uma grande reforma, um grande reparo que poderia ter sido antecipado. Uma grande revisão. As pessoas não sabem usar a casa delas, né? Assim, você sabe quando você tem que limpar o seu ar-condicionado? Pois tem várias limpeza de calha, por exemplo, uma série de coisas que você precisa fazer com periodicidade para não ter um problema de, por exemplo, um equipamento quebrar ou a calha entupir, você ter um grande vazamento, enfim. São coisas que a gente consegue ir prevendo e mostrando para o cliente já no tempo correto. Sermos os guias, né, dessas... E acho que é estar junto com o cliente de fato e se responsabilizar. A gente bota nosso logo na fachada da casa, como um símbolo de que estamos começando uma nova era, a era das casas com marca, mas marca significa confiança, marca significa estar junto, né? Então a gente não põe um logo para dizer, olha, isso aqui é propaganda. A gente põe um logo para dizer, olha, sou responsável por isso, hein? E sou responsável por isso durante toda a existência desse artefato. Mas estarei do outro lado junto, te ajudando a manter esse negócio, né? E isso também toca no Monicare duas outras questões, né? As questões de garantias e de assistência técnica, porque problemas podem acontecer. Você pode entrar com o seu carro do jeito errado e
levar uma parte da casa, enfim, você vai precisar do emergencial também, né? No mais trágico, né? No menos trágico, qualquer maçaneta quebra. Sim, maçanetas, coisas do tipo que podem acontecer por um mau uso, uma criança pode rasgar um painel, enfim. Queria que vocês contassem um pouco desses dois aspectos também. Talvez a Ingrid pode começar também. As revisões, elas são programadas no tempo, né? Então, a gente tem um número certo ali de revisões e, de acordo com experiência, enfim, know-how, a gente entende o que vem a dar problema no tempo ali pré-setado, sendo que, lógico, as primeiras revisões, elas normalmente são referente a itens menores, então itens que a gente precisa olhar e precisa revisar e precisa segurar num tempo menor e que normalmente dá menos problema, e as revisões que estão programadas para um período maior são limpeza de calha, são itens um pouco maiores que o cliente tende a ter problema num tempo diferenciado ali, né? Num tempo até um pouco mais distante da compra, que é inclusive um momento que eu acho que ele deva se sentir até menos assegurado pela empresa com a qual ele, né, criou um relacionamento. Mas pode acontecer um problema de fábrica, sei lá, uma torneira deu problema. E aí? Como que usa o Monicare? Onde que a gente entra nisso tudo? Porque a sua torneira hoje, na sua casa, vai quebrar. Para quem você liga? No caso do Monicare, a gente tem um canal de atendimento exclusivo para os nossos clientes. Então, você pode entrar em contato e aí ele vai te guiando para te dar um suporte mais efetivo, para entender qual é o seu problema. A gente vai dando espaço e vai dando opções para você entender o quanto é, porque também pra gente é importante a gente saber qual é esse tipo de problema para atuar rápido. E aí a ideia é que o cliente mostra pra gente o que está acontecendo e a gente tem um tempo de resposta super rápido para conseguir pensar na melhor solução e mandar para casa do cliente essa melhor solução. Então, é um canal de atendimento 24 horas e a gente consegue dar todo o suporte necessário fora das revisões para qualquer coisa que aconteça, seja um problema da casa como entrega, como fábrica, ou seja um problema também, como você falou, de alguma coisa, algum acidente que tenha acontecido durante a própria utilização da casa. Então, aquela ideia de eu vou precisar achar um pedreiro, um faz-tudo, um marido de aluguel, não precisa. A gente tem todo esse apoio necessário para qualquer coisa dentro da casa que precisar pode estar dentro do programa de assistência exclusiva. Então, pelo aplicativo da casa, né, do alcance do seu celular, você tem todos os itens da sua casa num único canal. Seja para emergências ou para garantia, porque tudo começa numa emergência, né? Mas pode ser que esse item seja um item de garantia e aí sai a custo zero para o cliente, porque no book de entrega da casa, ele recebe a lista de todas as garantias e o tempo de validade de cada garantia, de cada pedacinho da casa, né? Que a gente tem que agradecer ao respaldo de estar próximo das fábricas, né? Então a gente organizou isso para que isso pudesse ser possível, né? Isso, e ele consegue entender exatamente quais são as garantias. Muita gente não sabe o tempo de garantia que a gente tem das coisas. Às vezes até um produto pequeno que você compra, você nem sabe se você tem garantia ou não. E a gente dá isso, já entrega isso nesse próprio book para que o cliente tenha consciência e de que ele não seja, na transparência mesmo, de que ele não seja enganado, de que, quebrou. Não, eu tinha garantia sobre isso, esse tempo, então tá dentro da minha garantia, eu tenho o direito de ter o reparo necessário. E eu acho que é um ativo da casa. Eu queria saber de vocês se vocês acham que eu tô viajando. Porque na minha cabeça, daqui a 10, 15 anos, meus filhos cresceram, foram morar em outro lugar do mundo. E talvez eu queira vender a minha Moni. Na minha cabeça, se tem várias casas iguais, no mesmo condomínio, na mesma rua, do mesmo tamanho, são iguais. Mas a minha casa Moni é certificada, eu fiz todas as revisões direitinho, eu tô com todo o histórico de todos os reparos que aconteceram, seja emergenciais ou não, as garantias que eu acionei ou não, e as garantias que eu ainda tenho a vencer, porque tem garantias que são maiores do que 10 anos, eu tenho a sensação que por metro quadrado minha casa vale mais. Com certeza. Isso influi em estado de conservação também, né? Sim. Fora o prático, né? Sim. No papel ela vale mais na minha cabeça, porque, tem uma casa certificada contra uma casa sem marca e que sei lá o que tem dentro da parede. É a mesma ideia de um carro, né? Quando você vende o carro, você entrega o manual junto para o novo proprietário e ele recebe isso, ele vai saber se você fez as revisões ou não, se você está coberto com a garantia ou não. A casa é a mesma coisa. Então, assim que eu vender a casa, eu passo o book, vai ter os selinhos das garantias que eu fiz, tudo certinho, todas as informações do que aconteceu, e eu consigo saber se essa casa, como é o estado dessa casa. É muito difícil você comprar uma casa
pronta e saber o que foi feito ali, o que não foi feito, qual é o estado de conservação das coisas que a gente não enxerga. No caso da Moni, isso não é um problema. Gente, teria mais outros 200 projetinhos que são interessantes, mas acho que para o cliente final e para esse momento de lançamento da Moni One, que vocês estão vendo aqui pela primeira vez, maravilhosa, é super legal dizer que tudo isso é parte da experiência de consumo de quem vai comprar essa casa, né? Então, teria muito mais coisa para falar, mas por questão de tempo a gente vai precisar encerrar. Então eu queria as considerações finais de vocês sobre a Moni, sobre a Moni One, enfim, o que vocês quiserem dizer. Acho que a gente está num processo de trabalho para diferenciar muito do que acontece no mercado hoje. Então, tudo que a gente pensa aqui como tecnologia é bastante voltado, claro, à produção da casa em si, que é onde dói na gente, mas muito mais com foco no cliente, na experiência dele, não só durante a obra, que é algo que também é muito incômodo no nosso mercado, mas durante toda a vida dessa casa. Então, a ideia aqui na nossa posição é facilitar todo o processo, toda a cadeia, para entregar uma casa belíssima dessa sem sofrimento nenhum. E pegando um pouco o gancho sobre o mercado e o sofrimento, né, que está atrelado um pouco à construção civil, eu entendo que hoje também o nosso desafio na nossa posição de planejar, né, adaptar, dar todas as ferramentas ali necessárias para que as frentes atuem dentro da empresa, é fazer não só com que a gente desenvolva as nossas casas e a Moni One ali, né, dentro do básico da construção civil, mas procurando cada uma das oportunidades para que a gente consiga trazer a visão da Moni enquanto tecnologia, enquanto produto, enquanto comprar uma casa como se fosse um carro, ali dentro de todas as ferramentas que a gente tem na mão para que a Moni One aconteça. Então, cada pedacinho da casa traduz um pouco essa visão, né? Exato. Assim, isso transparece no produto, né? Exato. Já é uma dificuldade para o mercado lidar com a construção civil e para a gente é algo além disso. É a gente transformar uma dificuldade em um produto que ninguém conhece e que com certeza vai transformar toda essa problemática em algo muito mais facilitado para o cliente final. Eu adoro falar com vocês, porque toda vez que a gente conversa, eu tenho as melhores conversas, porque a gente ama falar de problema e ama imaginar como poderia ou deveria ser. E como é tudo tão inédito nesse mercado, é sempre especial. Legal também poder estar nesse espaço, dividindo um pouco desse papinho que a gente sempre tem, de 20 e poucos minutos, com o resto da galera que não conhece os bastidores da Moni e aonde a gente quer chegar, enfim, o potencial que a gente tem enquanto desenvolvedores de produto, que a casa agora é um produto graças a vocês. Então é muito legal. Então vou agradecer a presença de vocês, muito legal dividir todo esse conhecimento com as pessoas e no caso de vocês eu vejo no próximo episódio contando um pouquinho mais dos bastidores da Moni.